noite a todos. Boa noite, Alan. Boa noite, satisfação total estar Boa aqui. noite. Pessoal, Essa Alan é oportunidade. nosso associado, está com a gente lá na sociedade. E ele vai estar participando hoje da nossa live Você em Foco, que é a live que apresenta justamente o nosso associado, o nosso aluno, o nosso filiado, a pessoa que está aqui com a gente, que tem já tem formação, já tem uma caminhada, né? Já é formado, já trabalha, já atua na área. E o Alan vai apresentar um pouquinho do trabalho dele para a gente hoje. Não é, Alan? Fala um pouquinho de você, se apresenta aí, fica à vontade, tá? Eu vou, o pessoal tendo dúvidas ou querendo interagir também, podem ficar à vontade, gente. Perfeitamente. Boa noite, Sara. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Sim. Tá vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo, né? Boa noite. Eu agradeço por essa oportunidade, né? Que a Mente Renovada está trazendo para a gente, né? Para os associados, para o público em geral, né? A oportunidade de estarmos falando sobre vários temas, diversos temas, tudo voltado para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, né? Eu me chamo Alan Marinho, né? Eu tenho formação em gestão pública, ciências políticas, né? E tenho também pós em psicanálise e hipnoterapia. E estudei, né, discente também psicologia e estou aí na caminhada, né? Vários desafios, vários trabalhos. Por acaso é o tema do que a gente trouxe aqui, né? Que é um livro que eu vou estar lançando em breve, obviamente com o apoio da nossa sociedade psicanalítica, né? A Mente Renovada. Para quê? Para podermos estar compartilhando experiências, poder estar compartilhando algo que possa estar contribuindo com a sociedade, né? Algo que possa estar contribuindo com o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das pessoas em nossa volta. Então, agradeço a oportunidade, né, que vocês estão dando para estar podendo estar falando desse trabalho, tá bom? Nós é que agradecemos, né, que a gente, nós somos uma sociedade, né? Cada um tem que contribuir para o nosso crescimento. Às vezes, o meu conhecimento vai te somar na tua caminhada aí, que eu possa dividir com você, assim como nos nossos outros associados também, né? A gente está aí para somar, para crescer. Então, Alan, tu me mandou aquele esboçozinho, uma pergunta, eu fiquei, caramba, logo a primeira pergunta, quem eu sou? Quero ver tu desenrolar essa pergunta. E eu acho que é uma pergunta que, se a pessoa ainda não se fez na vida, deve ter 20 anos, 15 anos, ou é criança, porque com certeza em algum momento ela vai se fazer essa pergunta. Né? Não, é uma pergunta interessante, que eu acredito que ele vai nos convidar para introspecção, ele vai convidar a gente com uma situação que acredito que nunca antes a gente pôde nos permitir. Por quê? Eu acredito que é uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo tão delicado de se responder. Exatamente. Normalmente, quando se faz essa pergunta, a pessoa vai para onde? Ela vai contar a história dela, ela vai dizer o trabalho dela, ela vai dizer da profissão dela, que é aí que entra a questão da competência, né? Às vezes a pessoa acha que por ter a formação, ter a sua competência como responde que ela é. Só que o que acontece é o seguinte: o que define quem nós somos é exatamente os nossos verdadeiros valores. Tipo, o fato de você ter nome, o fato da sua história de vida, sua família, não define exatamente o que você é. Isso é nada mais nada menos do que a sua personalidade, ou seja, a sua persona, que na etimologia, né, na antiga Grécia, é as máscaras. Então, tipo assim, é o eu social, é a máscara. Isso não define exatamente quem você é. Só que no nosso cotidiano, no nosso processo contemporâneo, né, é o que nós temos, é o que nós definimos. Tipo assim, a pessoa, minha personalidade é forte. Eu tenho uma personalidade diferente. Não. Isso é uma máscara social que, se você não se entender, você vai ter conflitos. Às vezes, se você só encara essa máscara, essa personalidade que nos é apresentado, você vai estar vivendo
vai chegar, porque o tempo não para, somos evolutivos. Pela fase de criança, só que o tempo não para, né? A gente vai criança, adolescência, adulto, social. Então, é uma pergunta realmente que todos têm que se fazer. Eu te confesso que quando eu me fiz essa pergunta, como você falou aí, eu te digo, eu ainda não consegui responder todas as... Nem eu. E, tipo assim, isso é legal. Ao mesmo tempo que te dá um choque de realidade, mas é legal por quê? Porque você vai para a verdadeira compromisso que é consigo, é com você mesmo, entendeu? Então, é basicamente sobre isso que a gente vai estar falando aqui, exatamente sobre isso que esse livro vai estar externando. Tipo assim, a minha ideia é essa contribuição, né? Para as pessoas que adquirir e, tipo assim, eu também estar trazendo para a sociedade psicanalítica, na Mente Renovada, a importância de estar formando pessoas, né, na área de terapia, que, tipo assim, a psicanálise é algo apaixonante. Por quê? Porque ele é bastante dinâmico, né? Ele promove a oportunidade de irmos na raiz da situação. Se analisarmos com um pouquinho de carinho, nós vamos perceber que quando os problemas é apresentado, a gente sempre joga para debaixo do tapete. A gente esconde, né? Fica lá no inconsciente. Só que a natureza, tipo o exemplo, a ansiedade, que é uma bússola que diz que existe alguma coisa ali que temos que olhar para eliminar a ansiedade aparece quando tem uma coisa pendente, né? Então, tipo assim, quanto mais você fugir de uma situação que te envolve, mais a sua biologia da ansiedade, que é provocada pelo inconsciente, vai te gritar, te chamar. E, tipo assim, às vezes por isso que a pessoa entra na questão de transtorno de ansiedade, às vezes entra na questão do síndrome do pânico, porque ela foge de si mesma, né? E é convidado para estar usufruindo do que está aí, tipo, a fuga de si mesmo, enfim, né? É basicamente sobre isso. Sim. O que você me diria sobre esse título que você colocou no seu livro? Pronto. Desafio além das competências. Exatamente. Quando a gente passa por esse processo, né, de quem sou eu, esse primeiro questionamento, que como eu disse, tanto você que já tem sua expertise, sua história de vida, sua carreira, né, tanto na questão pedagógica, quanto na questão da psicanálise e tal, fundou esse instituto, que hoje é uma sociedade que não é simples, né, que tem todo um desafio, inclusive, né, e tanto eu, quando nos esbarramos com nos questionarmos e sabermos quem somos nós na sociedade, antes disso, o que nós vemos? Olha, encontramos uma sociedade, basicamente, uma das coisas que eu vou estar abordando, que na minha formação de ciências políticas, né, permite estar passeando pelo processo sociológico, né, que é uma ciência que tem vários pensadores e que meio que formata uma forma de nivelar. Porém, com a psicanálise, com toda a sua riqueza, ele faz o caminho meio que inverso. Ele tem como é que diz? Ele é meio que se equipara em alguns momentos, mas ele fala o seguinte: cada indivíduo é exclusivo. Cada indivíduo tem a sua exclusividade, cada indivíduo tem a sua história, cada indivíduo tem a oportunidade de estar escrevendo a sua história, inclusive. Então, não existe essa coisa de melhor que o outro, não existe essa coisa de acima ou abaixo, e sim a exclusividade, né? Só que o que nós temos no dia de hoje? Passando de novo pela psicanálise, nós temos o id, ego, superego, né? Que é o nosso norte, aonde o id é nosso processo fisiológico, né? É o nosso meio que o lado animal, né? As questões dos hormônios. Nós temos o ego, que é essa questão do nosso consciente que começa a ser formatado, mas que é lá no começo, é na família, né? Isso a gente se inicia lá no processo família. A criança, quando nasce, obviamente, é muito fragilizada, né?
tem essa questão das necessidades, que a própria pirâmide de Maslow fala bastante sobre isso, que a necessidade da segurança, a necessidade do zelo, e normalmente é com a simbiose com a sua mãe, né? Então, o que acontece? Uma mãe com a sua mente saudável e permitir que essa criança, recém-chegada ao mundo, passe por todo esse processo da formação do seu ego, do id, o ego, isso vai ajudar bastante na fase adulta da criança, né? Porque, tipo aqui, até naquela fase anal, que é do cocôzinho, se a mãe não tiver estabilidade para estar até na troca da fralda, que a criança, né, tipo assim, é como se fosse um presentinho ali, né, quando ele faz o cocô, né, que nem tem essa história até do gatinho, quando o gato vai caçar um ratinho, bota em cima da cama do dono, a pessoa acha ruim, mas na verdade é um presente. Tipo assim, o gato gosta do rato e acha que o dono também vai gostar. Então, um presente. A mesma coisa, né? É com a criança. Tipo assim, a fase anal que o Freud se refere, né? É nessa parte mesmo, que aquele vai definir muita coisa. Se ela não passar por esse processo, né, que eram os primeiros meses de vida, isso vai interferir na fase adulta, inclusive até pelas... Eu me arrisco a dizer que até um psicopata se torna, pra você ter ideia, né, que isso vai mexer muito, né, com essa questão do psique, né, da criança. Então, começa por aí a questão do id ego, né, aí vai passando a fase anal, a fase fálica, como é que diz? A fase oral, que é a questão da alimentação. Então, a necessidade antropológica, inclusive, né, desde a época das cavernas, do zelo com a mãe da criança, aquele momento, aquela simbiose, né, aquele momento, né, até na determinada fase, para entrar o quê? A mãe com o pai, que já inicia o processo do superego, aí a depender, se for o menino hétero, passa pelo complexo de Édipo, né, que tem que ser bem atravessado, que aí a mãe é a primeira mulher da vida do menino, né, do filho, e o complexo de Electra, né, que a menina vai passar com a questão do pai. Então, essa questão... Não, inclusive, Sara, pode estar contribuindo, se essa linha minha está indo, tá explicando, né? Estou aprendendo aqui também, estou aprendendo. Não, eu também não quero ser maçante também, eu não quero ficar muito ortodoxo, né? Pode ficar tranquilo, está sendo bem enriquecedor. Tranquilo. Pelo menos eu estou conseguindo assimilar bem onde você quer chegar. Né? Legal. Fica tranquilo. O Anderson está falando aqui, não, o pessoal também que está acompanhando aqui pode estar fazendo comentário, pode estar acompanhando com a gente aqui, pode estar fazendo com perguntas. certeza, pode interagir aí com a gente, se tiver alguma dúvida, estamos aqui para isso. Exatamente. E aí o que acontece? Aí já entra na questão do superego, né? Que já é a questão da mãe com o pai, do pai para a sociedade, né? E na antropologia, na época das cavernas, desde a época das cavernas, eu costumo dizer o seguinte: uma mulher de mente saudável, ela edifica, né? Ela edifica. E, inclusive, é o seguinte, eu acredito que a mulher é uma figura, isso biologicamente, antropologicamente, psicanaliticamente, é uma figura extremamente importante, né? Nesse processo, tanto da criança, quanto realmente da formação da criança para a sociedade, né? É muito importante. Aí, por quê? Porque é ela que entrega, inclusive, a importância da figura masculina na família. Porque, por exemplo, o homem, teoricamente, tem que estar dando suporte, né? Para quê? Para que esse processo da mãe com a criança seja bem desenvolvido. E aí, a partir daí, o pai vai inserir na sociedade, seja a menina, seja o menino, né? Que entra na questão da escolinha, a questão da formação, a questão... Tem todo esse acompanhamento, né? Se isso não acontece, Sara, se isso não acontece, o que vai acontecer? Nós vamos criar os famosos traumas. Os famosos traumas. Esse processo familiar, a psicanálise apresenta, é extremamente importante. E o que nós estamos encontrando hoje, né, que vai essa questão sociológica, é essa destruição. Estudos mostram isso, né? Tanto antropológico quanto psicanalítico, é a destruição desse laço familiar para formação de
equilíbrio mental para o adulto, entende? Então, a partir disso aí, se não tiver essa figura equilibrada da mãe, se não tiver essa figura equilibrada do pai, que é uma figura extremamente importante, o que nós vamos estar entregando para a sociedade? Só que se você analisarmos, eu vou estar contando no livro, se analisarmos, a partir do momento que eles começam a desenvolver esse trabalho de separação, né, dessas coisas, eu acredito que é um tema, como eu falei, é um tema polêmico, né? Algumas pessoas podem concordar, discordar faz parte, né, do processo, mas o que eu estou trazendo aqui são dados, são informações, né? O que acontece? Quem vai nortear essa figura? Que um dia foi eu, um dia foi você, criança, né? Passou por esse processo. Se tirarmos a figura masculina, por exemplo, se tirarmos a figura feminina da mãe, tipo assim, ela tem que cuidar da criança, ela tem que passar pelo complexo, que tem que passar pelo ego. E se não tiver a figura masculina, quem vai cuidar do complexo de Electra da menina? Entendeu? E se ela não tiver tempo, porque tem que trabalhar, porque, observa, ela vai assumir essa função. Não estou dizendo que a mulher não tem seu espaço, a mulher tem todo espaço, a mulher pode fazer absolutamente tudo que ela quiser. Não estou sendo misógino, sexista, nem nada. São só ideias que cada um no seu quadrado, as coisas fluem, né? Até porque a mulher tem dois periféricos do cérebro bem desenvolvido e permite ter essa visão panorâmica das coisas para poder fazer isso. Quando a mulher não tem esse aporte para estar cuidando do filho, para levar para a sociedade, ela vai ter que assumir o papel do homem e o da mulher, e o da mãe. Então, o que vai acontecer? Ela vai passar a ter um masculino ferido dela, né? Ela vai começar a assumir o papel do homem, que, diga-se de passagem, não é simples para a mulher, porque ela não vai deixar, se ela tiver que sustentar a casa, se ela tiver que assumir todos esses papéis de sustentáculo mesmo para ela, para o filho, ela não vai dar todo o suporte para o filho ou para a filha. Ela não vai dar. Então, o que acontece? A mãe vai ter o seu masculino ferido, porque ela não vai ter guarita, não vai ter suporte, e a criança que não vai ter nem a presença da mãe de forma completa, e muito menos, como diz a psicanálise, a presença masculina para ela poder ser um cidadão saudável para poder contribuir na sociedade. Então, esses são os estudos, né, que a gente vem levantando, que a gente vem fazendo há bastante tempo, que eu vou estar retratando no livro, né? E aí, a gente vai para o próximo passo. O que a sociedade nos aguarda quando a gente já entra numa situação delicada, num processo infantilista? Por quê? Se minha mãe não está presente, que ela tem que trabalhar, ela tem que sustentar a casa. E se eu não sei cadê meu pai, não sei quem é meu pai, quem sou eu? O que vai ter? Porque os traumas foram criados. Tipo, eu fui largado, porque a mãe tem que trabalhar, não tive ninguém, não tive afeto, não tive atenção da minha mãe. Meu pai, não sei quem é, os traumas estão formados. Digamos que essa situação aconteceu quando meu pai saiu de casa quando eu tinha 5 aninhos. 5 anos. E aí? Não tenho experiência com a figura masculina, né? Porque, obviamente, que para gerar um filho tem que ter o homem e a mulher, né? Não tenho experiência com a figura masculina. Meu pai sumiu no mundo. Minha mãe tem que assumir. Minha mãe tem que assumir o pior. E o que acontece? Eu não vou ter 100% da presença da minha mãe. Começou os traumas. Isso, os traumas inconscientes. Porque o processo de consciência, né, se faz... obviamente, o processo de consciência surge. Às vezes você não se pega de fato com a situação ocorrida, mas os cenários que se apresentam vai com o seu inconsciente, né, de forma que fica lá guardado, né? Teve uma pessoa que comentou aqui, sabe? A Marinalva, ela fez 2 comentários. Ela comentou que psicanálise nunca é maçante. Sim. E muitas vezes, eu concordo com ela, muitas vezes me pego pensando sobre isso, porque vejo como a mulher é importante na família. A gente está até pegando essa vertente mais da mulher, né? Mas acaba também, hoje em dia a gente vê também muitos casos de pais que também são pais solteiros, né? Que assumem esse papel de pai, de mãe, que
cuida dos filhos, enfim. Mas a grande maioria, a esmagadora, é das mulheres que têm essa dupla, tripla jornada de trabalhar, de cuidar de casa, de cuidar de filho. E meu pensamento é o seguinte: quando você acumula muitas funções, uma vai ficar deficiente. Então, esse pode ser também um dos desafios. Você pode ser melhor profissional que você for, em todos os estudos e tudo mais, porém, você vai estar sempre, parece que você vai ter que sempre correr por fora, não sei um termo mais técnico para falar sobre isso, tipo, você vai ter que se esforçar o dobro, porque você vai estar muito cansada para render no seu serviço, como se você tivesse tido uma noite de sono completa, quando você tem um filho doente, quando você tem que fazer comida. Tem muitas mulheres que acordam de madrugada para deixar a comida pronta. É uma série de desafios, né? Eis aí os desafios. É sobre isso, então, que você está querendo falar, né? Perfeito. Perfeita analogia. Aí, o que acontece? Aí, se olharmos a parte neurológica da mulher, como eu só falei aqui, a mulher tem dois periféricos laterais, né, do cérebro, onde permite ela ter um senso de administração gigante. Eu vou perguntar para você, acho que você vai responder de forma tranquila, como várias outras mulheres que estão assistindo aqui. Você consegue ter várias atenções, tipo, tá no celular, tá na televisão, alguém tocou que você consegue ter? Normal. Normal. Mas observa que isso é um atributo específico da mulher. Da mulher. O homem só tem um periférico frontal, que é a questão... O homem não consegue ter várias funções ao mesmo tempo. Então, tipo assim, biologicamente, a mulher tem esse senso de administração. Porém, se você não tiver... Se é apresentado, aí que entra também na questão da sociedade. Você entrou numa situação interessante. É isso que a sociedade nos apresenta. Se você, através disso, devido à sua questão biológica normal, começa a ter várias funções que biologicamente até um determinado ponto você consegue, né? Mas e aí depois disso? E depois disso? Porque você vai ficar com várias demandas, você vai ficar cansado, você não robô, e como é que você vai dar conta de todas essas coisas? Você não consegue. É humanamente impossível. Então, por isso que eu trago de novo a questão do quê? Da figura feminina, da figura masculina saudável mentalmente. Né? E isso está sendo destruído para o quê? Para nós ficarmos numa condição de não nos olharmos. Porque quando você está nessa condição de várias demandas, várias coisas para ser feito, quanto que você vai ter a oportunidade de se olhar? De se fazer a pergunta, de saber quem são seus verdadeiros valores? Exatamente. Porque eu posso falar que os verdadeiros valores é o quê? Se você é uma pessoa sensível, se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa que gosta de flores, se você é uma pessoa que gosta de animaizinhos, se você é uma pessoa que gosta de estar em família, isso define você. Não é tipo assim, eu sou o que eu trabalho no instituto, eu sou o que trabalho como professor, eu sou o que trabalho que tem vários carros, eu sou o que dou conta. Não, isso não define você. Isso são demandas que te são apresentadas. É como se fosse um contrato que quando você nasceu... Carros. Só falta a parte, né? Dos carros, para mim. Olha, eu acabei de escrever você, tá vendo? Mas observa que eu tenho certeza que você vai se perguntar, onde foi que eu assinei esse contrato de tanta obrigação assim? Onde foi que eu assinei essas Valdilene, cadê a Valdilene, Soraya? Cadê? Ô, Marinalva, chama ela lá. Realmente, as coisas vão vindo e a gente vai assumindo e pronto. Quando a gente vê, a gente está dando conta de tudo, mas alguma coisa fica deficiente. Ou você, ou sua mente, sua saúde. Foi o que a Soraya colocou aqui. Ó. Tem vários comentários aqui. A Marinalva botou. Vou começar pela ordem aqui. Desculpa te cortá-la. Exatamente, sabe? Lidar com vidas não é um lixo, né? Um sujo que você varre para debaixo do tapete. É difícil. E realmente. Eu não sei o nome aqui da pessoa, né? Botou às vezes, muitas coisas ao mesmo tempo. De falar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, como a gente estava pontuando, né? E a Soraya colocou, nós mulheres conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que mais tarde, o custo desse acúmulo de tarefas tem um preço muito alto. E só depois que a gente vai se dar conta de que realmente a gente precisa parar e se cuidar e pensar em si próprio, né?
Exatamente. E aí, tipo assim, aí quando você se descobre que você tem várias demandas e você olha para o lado, olha para o outro, você não tem guarita para você, tipo assim, aliviar esse peso no seu ombro, você não vai ter oportunidade de aquela pergunta nova, aquela pergunta famigerada que a gente acabou de fazer aqui. Quem sou eu? Você não tem oportunidade. Então, é isso que eu falo sobre o processo sociológico. Ele traz situações para você ficar lá preso a o que é apresentado pela sociedade. Então, tipo assim, isso define quem é você. Por isso que, às vezes, quando você falou, eu falei, e outras pessoas, quando se questionam quem sou eu, não conseguem, de bate-pronto, responder essa pergunta. Não consegue imediatamente responder essa pergunta, porque está cheio de coisas, cheio de demanda, cheio de coisa para fazer, que não se permite olhar para si mesmo. E o que acontece? Quando você cresce nessa atmosfera, quando você está imerso a essas coisas, você acha que a vida é isso. Você acha que tudo o que acontece é no externo, porque foi isso que lhe foi apresentado. Seus pais te apresentou isso, que é tudo no externo. Se vira, vai estudar, vai trabalhar, vai cuidar de seu filho, vai cuidar de tudo. Essa é a sua vida. Não, não. Isso também faz parte da sua vida. Mas o que a psicanálise nos ensina? É que se olharmos para nós mesmos, se nós nos conhecermos, nos entendermos, nós vamos poder identificar quais são nossas demandas e vamos poder fazer de forma eficaz. Por exemplo, se você souber quem você é de fato, tipo assim, olha, eu me identifico que nós temos 9 tipos de inteligências, tá? Não é o QI que define a inteligência, não. Nós temos vários tipos de inteligência, né? Então, tipo assim, se você se identificar com um tipo de inteligência, tipo assim, gosto de me comunicar com as pessoas, nossa, tem uma gama de profissão nessa linha que se você vai se identificar, você pode ter demanda, mas as demandas prazerosas, porque você sabe que você é, você sabe que é isso que você gosta, que é isso que você se identifica. Então, em vez de ser coisas densas, não, acaba sendo coisas agradáveis porque você está fazendo o que você gosta. Então, tipo assim, existe até uma frase, né, que diz, trabalho que você gosta e você nunca vai ter trabalho, né? Vai ser prazeroso. Só que não é isso que não é apresentado. Então, esses assuntos são esses temas que eu vou estar abordando no livro. Né? Aí eu falei sobre a questão da figura masculina que não permite, que, tipo assim, que não existe hoje em dia, né, de forma sólida, de forma saudável, que tipo assim, tanto os homens que têm essa deficiência, tipo assim, de autorresponsabilidade, essa deficiência de estar se fazendo presente, que também acaba tendo a dificuldade tanto da parte da mulher de estar assumindo toda essa responsabilidade, o que é que vai acontecer? A gente vai para o confronto da sociedade e na sociedade o que a gente vai achar? A gente vai achar dialéticas. O que é dialética? São narrativas sociológicas que eu acho que a mão invisível da economia faz para a gente ser manipulado. Ou seja, é óbvio que se você tiver autorresponsabilidade, eu vou até parafrasear a Bíblia. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe é lícito. Ou seja, se você pode beber, você pode fumar, você pode usar droga recreativa, tranquilo, se você tiver com essa habilidade. Agora, se você usar esse tipo de coisa para fugir de si mesmo, porque você não sabe o que está acontecendo, tipo assim, você fica ansioso, fica estressado, fica angustiado, e você bebe, ou você fuma, ou, tipo assim, usa drogas, para você se aliviar, isso é fuga. E a partir do momento que você tem fuga, existe algo para ser olhado dentro de você. Só que se você analisar, é isso que nos é proporcionado. Eu, de hipótese nenhuma, posso estar aprovando quando vem um paciente para mim, que tipo assim, que eu aprove que ele beba, que eu aprove que ele use droga, parecido, porque eu sei que isso é fuga. Então, só que nós encontramos dialéticas assim de legalização das drogas. A gente, como terapeuta, temos que ser altamente contra esse tipo de coisa. Para a saúde mental. É para a saúde mental. Entende? Então, tipo assim, só que o que está se apresentando para a gente? Que isso é normal, que isso é legal, que isso faz parte. Não é. Não é. A psicanálise permite que a gente olhe isso. Esse tipo de coisa é fuga de si mesmo. Então, quando a gente vê a proposta de legalização das drogas, isso não é interessante, analiticamente, psicanaliticamente. Então, desse detalhe, você continua fugindo de você continua jogando os problemas para debaixo do tapete do inconsciente, entendeu? E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, eu vou, mais uma vez, tratar da questão do complexo de Electra, né? Que é das meninas. Hoje, sabe, você pode estar falando,
É interessante. Eu vou fazer um assunto, inclusive, provocativo, né? É um assunto que eu acho que ninguém comenta, né? Tipo assim, hoje nós temos o processo da hipersexualização, né? Aí eu volto para a questão das meninas. As meninas que não passaram pelo complexo de Electra, bem atravessado, né? Elas estão suscetíveis a qualquer coisa que forem sugeridas. A famosa heterossugestão. A heterossugestão é sugestão externa, sugestão de fora. Então, acontece. Eu tenho muito receio, e eu gostaria de ser corrigido, eu gostaria de que fosse comentários sobre esse assunto, né, que é um tanto polêmico nos dias de hoje, mas que eu estudando, analisando essa questão da saúde mental, tipo assim, eles estão confundindo o empoderamento feminino com a hipersexualidade. Olha, o empoderamento feminino não é definido pelos hormônios, não é definido pela dopamina, entendeu? Não é definido o processo de dopamina, não é definido pelo processo da hipergamia. O empoderamento feminino é constituído por ela saber quem ela é, por ela saber exatamente aonde ela quer chegar e por ela saber exatamente, tipo assim, um exemplo, a sensibilidade, normalmente as mulheres são mais sensíveis, são mais sensíveis, né? No caso, sinestésica, né? A palavra sinestesia, é de sensibilidade. Sente mais as coisas, as mulheres sentem mais, é mais coração, né? Então acontece, se ela viver numa situação de atmosfera que não bem promovido, bem motivada a sensibilidade dela, a sensibilidade acaba sendo uma coisa muito ruim. Tipo, como é que a mulher sensível, uma jovem sensível, vai lidar com a situação de uma casa de muita reatividade, né? Uma família de muitas brigas e muitos conflitos. É um inferno na vida dessa jovem sensível, né? Que o quê? Que é capaz até de ela entrar na questão do narcisismo, né? O narcisismo a gente sabe que não tem cura. Então, tipo assim, a pessoa sensível que cresce num ambiente de caos, de separação, separação das coisas, de muito atrito, é péssimo uma pessoa sensível numa atmosfera dessa. Porém, se uma pessoa sensível está na atmosfera de muito amor, de muito acolhimento, nossa, essa mulher é poderosíssima. Essa é uma verdadeira mulher que edifica, entendeu? Porque eu tenho essa percepção que uma mulher com a mente saudável, ela é edificadora, de fato, edifica mesmo. Onde chega é para contribuir, entendeu? Então, tipo assim, observe que existem dois lados. Aí, quando o processo sociológico nos apresenta, né, uma situação de hipersexualidade confundindo com o empoderamento feminino, de forma precoce, vai ativar, porque existe um período certo, né? Um momento certo para estarmos falando sobre a questão da sexualidade na juventude, né? Tem uma data certa, porque antes disso é precoce. Se isso for colocado antes do tempo, uma pessoa sensível, ela vai achar que aquilo é normal. E ela vai cair nas armadilhas, entendeu? Ela vai achar que esse tipo de coisa define exatamente quem ela é, entendeu? E não é isso de fato que acontece. A gente vai estar criando uma pessoa também com uma problemática de causar muitos traumas, né? Porque tudo que envolve essa questão da sexualidade de forma precoce atrapalha muito na vida da pessoa, né? Então, tipo assim, são assuntos bastante polêmicos que não é falado, não é dito. E que se a gente for se aprofundar no processo da psicanálise, né, a gente vai identificar muitos assuntos que tudo isso fala muito mais sobre você, fala muito mais do que temos que quem sou eu, né? Vai entrar muito na questão do quem sou eu. Isso promove o quê? Não sei se você sabe, é um dado que está aí à disposição para qualquer pessoa, se acessar o Google, o maior índice de evasão escolar são de mães jovens, né? São de mães jovens. Se você, eu promovo, eu convoco as pessoas aí
que essas jovens também que mostram seu corpo de forma explícita, elas têm dificuldades na complexo de Electra, entendeu? Elas têm dificuldade na questão do emprego, têm dificuldade na questão da carência afetiva, têm dificuldade na sua saúde mental. É o processo de complexo de Electra. Então, se nós não olharmos isso com uma atenção maior, nós vamos sucumbir à heterossugestão, que nada mais é das informações externas. E vamos esquecer dos nossos verdadeiros valores, de quem sou eu. Eu não acredito que nascemos ruins, né? Existe uma pergunta, inclusive da sociologia: o homem corrompe o meio ou o meio corrompe o homem? Eu tenho uma convicção, né, hoje, baseado nos estudos freudianos, que nós nascemos bons. Nós nascemos bons, né? Então, tipo assim, a atmosfera vai definir, a atmosfera que nós vemos vai definir. Então, a importância de quem nós nos relacionamos, a importância de quais os gatilhos e qual a programação mental nos é inserido, desde a sua infância até a fase adulta, vai dizer qual vai ser o nosso futuro, vai dizer quem somos nós. Entendeu? Então, eu vou estar passando por isso. Eu vou estar trazendo esses assuntos, eu vou trazendo as situações. Tomar o que a pessoa já tem, né? Como você comentou mais cedo, que a pessoa gosta de fazer, como a pessoa, a sua identidade, a sua essência, né? É juntar Exato. o que ela é com o que ela obteve, com o que ela alcançou sendo, né, ela mesma, e vai formar quem ela é, essa pergunta, né, que Sim. é tão difícil de ser respondida. Eu vou te falar duas coisas que eu me descobri perguntando quem eu sou. Eu me descobri que eu sou um homem sensível e me descobri que gosto de flores. Ou seja, se você analisar, tipo assim, é normal a pessoa falar, e é gay. É normal definir minha sexualidade. Não. Estereotipar. O fato de eu gostar de flores não quer dizer que eu gosto de receber flores, mas eu gosto de ver flores. Eu lembro quando eu era criança, eu pegava essas flores e dava para minha mãe, pequenininho, 4 anos de idade. Só que eu esqueci isso. Isso não era motivado. Eu tinha esquecido isso. Eu esqueci isso. A minha atmosfera me fez esquecer isso. Eu cresci. Quando eu fiz essa pergunta, eu me lembrei, nossa, quando era criança, eu gostava de pegar florzinha e entregar para minha mãe. Né? Então, tipo assim, atrelado a isso, a questão da acessibilidade. Homem sensível? Que história é essa? Mas, tipo assim, eu me descobri dessa forma, tanto que eu tive períodos também de ansiedade, porque eu te digo, principalmente a questão dos homens, nós somos lobotomizados desde criança, nós somos ensinados a reprimir sentimento, né? Eu lembro que eu fui tomar vacina com 4 aninhos, né? Aí falando assim, não é para chorar não, você é xirra ou você é rinho? Eu falei, nossa, eu não quero ser a xirra, então chorar é ruim. E eu te digo, Sara, eu passei muitos anos sem chorar. Até quando eu queria, não chorava. Entendeu? E, tipo assim, nós sabemos o quão é bom chorar, porque, tipo, aqui, porque senão a gente vai ter atos falhos. O que a gente não coloca para fora, de alguma forma, sai através do processo de ato falho. Então, são situações que, inclusive, para o homem não é apresentado. Né? Inclusive, bom, se essas coisas não são apresentadas para o homem, para ele se olhar, como é que ele vai ser uma boa figura masculina, seja onde for, tanto na sociedade, quanto na família, quanto pai, quanto filho, não é? Entendeu? Então, essas situações. Isso aí que você falou, realmente acontece muito. A gente tem que se encaixar num molde, né? A mulher, né, sensível, mais delicada e tudo mais. Então, quando uma mulher se forma engenheira ou está lá na obra, como que choque, pode? Né? Aquele choque, exatamente. Quando a mulher pode ser o que ela quiser, na área que ela quiser, e o homem, né, tem que entrar naquela de durão e brincar de briga e todas essas coisas, e engolir o choro, não pode demonstrar sentimento, levar a sua para a mãe, que né, um estereótipo complicado, né? Esses moldes que a sociedade impõe, e quando não é nada disso, só está formando, né,
causando coisas na nossa mente que futuramente a gente vai ter que cuidar. E aí o que acontece? Promove histeria coletiva. Promove histeria coletiva. Uma sociedade histérica é muito fácil de ser manipulada. Muito fácil de ser manipulada. Né? Por exemplo, se eu sou uma figura que eu sei que para eu, olha, eu vou te falar, grandes pensadores, as pessoas que estão assistindo, bote isso na sua cabeça. Grandes pensadores, eles passaram pela adversidade. A adversidade mesmo. Passaram pelo seu deserto. Olha, eu vou citar Jesus Cristo, eu posso citar Buda, posso citar Mahatma Gandhi, posso citar vários nomes. Tipo assim, eu tenho o Thomas Edison mesmo, que tipo assim, ele estava fazendo a lâmpada, o filamento da lâmpada, né? É bem famosa essa fala. O filamento da lâmpada. Aí, tipo assim, o ajudante dele chegou falando, nossa, ele teve 1000 erros. Não conseguiu fazer o filamento certinho durante 1000 laboratórios, 1000 vezes. Aí o ajudante dele chegou falando, não, é a 1000ª vez que tenta fazer esse filamento, é melhor desistir, está dando errado. Ele falou, não tem erro. Nós descobrimos 1000 maneiras de como não fazer filamento. Então, tipo assim, ele mudou a perspectiva da coisa, né? Que em outra situação a gente poderia realmente assumir aquela postura do ajudante dele de achar que deu errado. Não, ele mudou aquela perspectiva e se colocou na situação de aprendizado. Que é isso que as adversidades nos permitem. Só que quando a gente sucumbe a essas coisas que você acabou de falar, Sara, tipo assim, olha, estereotipo, a sugestão externa, a mulher não pode ser engenheira, o homem não pode demonstrar sentimento, porque é apontado, porque é isso. O que acontece? Nós entramos num processo de infantilismo. Toda vez que aparecer um desafio, aí que tá, o desafio, nós vamos nos comportar que nem criança. Ah, não dá certo. Ah, não tenho sorte. Ah, e o que acontece? A gente não evolui. Porque uma coisa é fato. Ninguém cresce no amor. Cresce na dor. A gente não sabe como é que foi a dor do parto. Não sei se você é mãe, mas você sabe quanto você sofreu enquanto mãe na dor do parto. Então, tipo assim, foi doloroso. E a criança também. Só que, tipo assim, a vida é tão amorosa nesse sentido que a criança não lembra se foi dolorido o nascimento dela. Mas observa que toda evolução é um choque. É dolorido. Então, se nós encararmos isso de uma forma natural, nós vamos alcançar a fase adulta. Que isso também é discutido. Enquanto não identificarmos isso, vamos continuar no looping temporal. O que é looping temporal? Se eu não identificar que aquele relacionamento, namoro, por exemplo, um casal, se eu identificar que aquele namoro não deu certo, entre aspas, não deu certo porque o ciclo se fechou e está tudo bem, a pessoa que eu era quando eu iniciei o namoro não é mais quando terminou, né? Se não entendermos isso, o que vai acontecer? Vamos estar repetindo o erro. A gente vai remoer, vai sofrer, não vai entender. Só que, tipo assim, o outro não vai. Vai entrar em um relacionamento igual. Vai ter as mesmas dificuldades, vai ter as mesmas experiências. Ou seja, é um loop temporal. Enquanto a pessoa não entender que ela não é mais aquela mesma pessoa, vai aparecer um relacionamento igual ao outro e não vai dar certo. Muda os atores, muda o cenário, mas os equívocos continuam o mesmo. Então, quando a gente entende que quando algo se findou, é porque você já não é mais aquela mesma pessoa. Vai dar o próximo passo. Isso é ser adulto. Só que quando a gente não encara isso, a psicanálise diz alguma coisa lá atrás. Temos que olhar os traumas, temos que olhar nossas sombras e jogar luz. E mudar essa realidade. Entendeu? Para entendermos para dar o próximo passo. Porque senão a gente não vai evoluir. E somos seres evolutivos. Né? Somos seres evolutivos. Você vê, o rio não passa na mesma margem 2 vezes. As nossas falas, o que eu estou falando aqui não volta para minha boca mais. Né? A gente foi criança, hoje é adulto. Não volta. Somos evolutivos. Né? O universo está em constante expansão. Não volta mais atrás. Então, se a gente não entender que somos evolutivos, se a gente entender que tudo que aconteceu está tudo certo, faz parte do ciclo da vida, a gente vai ficar que nem criança. A gente não está adulto. O que vai acontecer? Vai aparecer um bonitinho assim e falar, opa, se preocupa não, eu resolvo sua vida. Cara, eu nem sei
se ele resolver a vida dele, como é que ele vai resolver a minha? Entende? Verdade. Só que a gente fica nessa. O governo não vai fazer nada para você. Seja quem for, Bolsonaro, Lula, esqueça. O externo não existe. É tudo sobre você. Entende? Então, são esses assuntos que eu vou estar trazendo para a gente estar... Esse livro vai ser polêmico. Eu estou curiosa. E tudo mas acredito que impacta no dia a dia da pessoa, na atividade profissional, na vida dela pessoal mesmo, com a família. Tudo isso impacta, né? Eu venho trazendo de uma forma polêmica aqui, mas eu posso estar garantindo para você, tipo assim, é bem fluido. Tipo assim, eu vou estar falando que nós temos que sair da condição de existência e passar e estarmos na condição de viver. Né? E eu me arrisco a dizer que essa ideia do viver é onde está a fórmula da felicidade. Se você perguntar a pessoa hoje, você acredita em felicidade? A pessoa, não, a felicidade é um estado, não. A felicidade não é um estado, a felicidade é concreta. Mas de que forma é concreta? A fórmula é essa. É você sair do estado de existência, porque, Sara, olha para você e diga, eu estou satisfeita com a vida que eu tenho? Eu estou satisfeita? É polêmico, realmente. Eu não vou dizer que vai ser fácil, mas tipo assim, mas é uma permissão, é uma oportunidade de você se ver. Sara, quem garante que você não queria ser bailarina? Qual o problema? Aí, tipo assim, você está seguindo um caminho inverso. Você está vivendo o que você quer? Não. Se você está seguindo um caminho inverso, você só está existindo. Porque isso não é realmente você. Então, você só está no estado de existência, cumprindo o que a sociedade exige. Tá? Eu estou falando de anarquia, eu estou falando sobre você. Né? Tipo assim, as pessoas Não, podem isso é um fato. Vou tocar fogo agora, o Estado é ruim, tudo é muito ruim. Não é nada disso não, entendeu? Na verdade, tudo que nos é apresentado é para a gente olhar para nós mesmos, né? O que me incomoda em você, mais uma vez, né? Freud explica, o que me incomoda em você, na verdade, é sobre mim, né? Sobre mim. Então, é isso. Então, se você acha que as coisas estão ruins, não é o externo. O externo é só como é que eu posso dizer? O externo, tipo governo, pai, mãe, namorado, eles só são modelos, exemplos para identificarmos o que está faltando na gente. Por exemplo, se você... Vou voltar de novo para o TikTok. Se você vê uma pessoa dançando no TikTok, e você julga aquela pessoa, às vezes é porque você está com recalque de não estar dançando. Como e você ela está. Entende? Então, tipo assim, o julgamento é sobre isso. Às vezes você não teve a motivação para você estar dançando, às vezes você não teve a motivação, vai dar certo, vai ser bonito, você não teve a motivação, sua motivação foi outra, e quando acontece aquilo que você, não sei consciente gostaria de fazer, você julga. Você julga. Então, o externo é só para a gente nos enxergar. Então, o que está de ruim na sua vida é aprendizado. O que está de ruim na sua vida é para nós olharmos, né? Então, não deixa de ser polêmico, né? Mas é a realidade. É isso que eu ia falar agora. É polêmico, mas é real, é atual, é contemporâneo, atemporal, na verdade. Só mudou o que a sociedade solicita da gente, porque há anos atrás era uma exigência, agora são outras, e daqui a 10 anos serão outras, e assim a gente vai levando, né? E aí, a gente falou, e está quase acabando nosso tempo. Acredita? Eu te peço desculpa que eu falei pra caramba, não sei se alguém comentou aí. Mas aí, olha só, a live é você em foco. A intenção é essa mesmo. Você apresentou pra gente um pouquinho do que você pensa, do que você aprendeu ao longo dos anos, que você vai compilar tudo nesse livro. Foi uma oportunidade de você estar apresentando esse livro pra gente. Mas a live é para isso mesmo, para você falar. Eu ainda falei pra caramba, tá? Não era nem para ter falado tanto, era para ter ficado só ouvindo aqui, aprendendo. E para mim foi muito enriquecedor, foi muito bom. Eu gostei bastante, acredito que
pessoal Legal, interagiu aí ao longo da live e agradeço. foi muito bacana, Alan. Muito obrigada por ter aceitado o convite e fique à vontade para retornar. E vamos que vamos. Mas pode fazer suas considerações aí, que ainda tem uns minutinhos. Certinho. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a todos que marcaram presença aí, muitos amigos meus aí, agradeço bastante, Dona Vera, né? Bastante gente do seu Insta. Teve Isso. aí alguns da sociedade também, mas foi bacana, foi muito bom. Da Sociedade Psicanalítica, eu estou muito feliz de estar fazendo parte, tá? Mais uma vez agradeço a você, Sara, agradeço a oportunidade, e eu posso te falar o seguinte... Pontuar uma coisa rapidinho, né? No início você comentou que eu era fundadora da sociedade, mas eu não sou não, tá? Não, não? É a professora Valdilene. Ah, professora Valdilene. Ela que está nessa caminhada há mais tempo. Eu só me juntei a ela para aprender. Não, eu penso assim, eu tenho que crescer e somar. Crescer. Ah lá, a Aparecida colocou obrigado, vocês, amei a live. Obrigada a você ter ficado até o final. Para mim também foi muito... Eu legal. quero o livro, hein? Quero com dedicatória. Eu tive a oportunidade de conversar com a professora Valdilene, excepcional pessoa, maravilhosa. Mas só para finalizar. Ela está de férias, por isso que eu estou maravilhoso. Geralmente ela participa comigo. Mas deixa eu te falar, o erro, eu quero falar para as pessoas aqui, o erro é científico. O erro é científico. O homem para ir para a Lua, ele mudou o projeto 90%. Então, tipo assim, nós aprendemos um erro. O erro é aprendizado. Insistir no erro, aí sim é negligência. Então, a gente não tem que insistir no erro. O erro é aprendizado. Então, tipo assim, nos permitamos errarmos para evoluirmos. Errarmos para aprender. Diferente de ser negligente. O erro é quando acontece pela primeira vez. Tipo, você criança, tá uma vela acesa. Você bota o dedinho ali e queimou a vela. Opa! Você não precisa pegar trauma porque queimou o dedinho. Por quê? A vela ilumina, faltou energia, a vela ilumina, você a vela... aprende com aquela experiência, né? Exatamente. Então, tipo assim, ela errou o teu dedinho, mas não pode criar trauma. Ela aprendeu, porque a vela não é ruim. Então, é sobre isso. O erro é científico e nos permitamos. Não precisamos ficar com medo de errar. Se permita dançar, se permita fazer muita coisa. Eu agradeço bastante a oportunidade e essas são as minhas considerações finais. E a forma da felicidade é o seguinte: viver bem, viver melhor. Manutenção de vida. A gente tem que viver. Saímos do estágio de existência e passamos a viver. E viver, olhamos para nós mesmos, sabemos o que nós queremos e o que nós somos. Se você quiser dançar balé, se você quiser fazer o que for, vá. Esqueça a heterossugestão, a ideia dos outros, entendeu? É sobre isso que eu vou estar retratando no livro. Valeu. Show, Alan. Obrigado. Muito obrigada a todos. E foi muito bom mesmo. Tá bom. Até a próxima, hein? Teremos outras. Amém. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite, gente. Obrigada, tá? Obrigada a todos. Obrigada, boa noite.